Olá, sou o Dr. Vitor Cifuentes, sou médico, cirurgião, urologista, especialista em cuidados no pênis, cuidados estéticos, cuidados tratamento. Eu venho aqui hoje falar para vocês sobre um questionamento, uma pergunta que pacientes e pais de pacientes têm me trazido a respeito do crescimento do pênis. Como se dá o crescimento? Até quantos anos isso vai? Quando que a gente deve esperar o crescimento? Então a gente tem muitos adolescentes, pré-adolescentes que às vezes veem esses conteúdos no YouTube e a gente precisa de ter um conteúdo informativo de qualidade. Às vezes ele busca informação em revistas de baixo calão ou em sites de conteúdos de pessoas que não têm nenhuma idoneidade, não sabem sobre aquilo, não estudam, não são especialistas no assunto e falta conteúdo de qualidade sobre isso. Igual eu falei antes no início do vídeo, eu sou urologista, já trabalho mais de 10 anos com isso. Nessa questão da andrologia e no cuidados com o pênis e crescimento e aumento peniano, já trabalho já tem um ano, mais de um ano. Eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês se informarem. Tá? Isso aqui é uma regra? Não é uma regra, não é obrigatório acontecer nessas idades ou nesses períodos que eu vou falar aqui. A gente tem um normograma de crescimento que foi descrito por Tanner, então chama a escala de Tanner, em que a gente gradua o desenvolvimento puberal do adolescente nos estágios de desenvolvimento visual. Então, ele gradua em dois quesitos, que é o quesito genitália, G, e de pelos, P, né? E os dois variam de 1 a 5. Eu vou falando aqui, vou colocar um esqueminha para vocês poderem acompanhando. O G1 seria um grau infantil, né? Normalmente é o que o menininho nasce ali e até ali por volta dos 9, 10 anos ainda está nesse estágio infantil. O G2 é quando a gente entra na puberdade, é quando o primeiro sinal de que o pré-adolescente ou está entrando na adolescência, virando adolescente, é o aumento do escroto. Isso é quando o escroto atinge um tamanho de 4 ml visualmente. Então a gente tem um medidor que a gente compara um orquidômetro que mede o tamanho do escroto e a gente compara com o do menininho e quando ele chega nesse tamanho de aproximadamente 4 ml, a gente diz que ele já está começando a aumentar e entrando na puberdade. Isso deve acontecer mais ou menos ali entre 9 anos e meio a 13 anos e meio. O G3 é quando ele entra realmente no aumento do tamanho do pênis. Isso vai acontecer ali por volta de 10 anos e meio até 15, então ele começa a ter um aumento do pênis. No G4 ele começa a ter um aumento no diâmetro do pênis, da glande, aumenta também mais ainda os testículos e o escroto, a pele começa a escurecer. E o G5 já é conteúdo adulto. Essas datas, essas idades que eu falei, elas são parâmetros, não são marcos. Então, doutor, até quando meu pênis vai crescer? Tem que crescer até os 15? Até os 17 anos? Até os 19? Depende de quando você entrou no estágio. Depois que você entra no estágio, ainda vai ali 1 ano ou 2 anos entre cada estágio. Então, o normal, o esperado é que o menino tenha um crescimento do pênis até 18, 19 anos. Mas se ele entrou um pouquinho mais tarde na puberdade, às vezes vai até 20, 21. Difícil passar disso, né? Mas o esperado ali, até uns 18, 19 anos, ele ter algum crescimento do pênis e o estabelecimento do aspecto final, né? E com relação aos pelos na região, mesma coisa. Tem uma classificação de 1 a 5. O P1 seria o infantil, o P2, quando começa a ter uns pelos um pouco mais longos, né, especialmente ali na base do pênis, isso começa com 11 anos, pode começar com 15 anos, ainda está aceitável, tá? P3 é quando esses pelos começam a ficar mais escuros, mais ásperos, eles cobrem ali só o pubis. Isso aí já começa a acontecer aos 11 anos e meio, até 16. Às vezes o menino tem 16 anos e está começando a ficar com os pelos mais ásperos. P4 já tem os pelos de mesma característica que o adulto, mas eles ainda estão mais concentrados só na região, na base do pênis. E o P5, que já é o adulto, a gente espera que ele entre nessa fase aí com 17, 18 anos. Às vezes ele já chega nessa fase com 13 anos, 14 anos. Então não tem uma regra, uma coisa muito bem estabelecida, mas nessa fase adulta, então os pelos vão ficar em toda a região ao redor do pênis, não só na base. E qual que é o normal? Qual que seria o normal do adulto? E aí, eu cheguei no meu final, será que o meu final é suficiente? Cheguei no que deveria ser? Eu não me sinto bem, às vezes, com o meu pênis. Qual que é o normal? Então, tem vários estudos que demonstram isso. Os estudos variam de acordo com a localização onde são feitos, com a população em que ele visualiza. Então, tem algumas populações que têm naturalmente o pênis maior,
Tem outras populações que têm naturalmente o pênis menor, isso é comprovado por estudos, não é só lenda, não é mito. Algumas etnias têm o pênis mais longo, outras etnias têm o pênis mais curto. Então, tem alguns estudos, eu vou citar aqui 2 estudos maiores. Foram os estudos de 2014, jornais grandes, um com 1.600 homens, 1.661 homens. Ele tinha uma média de 14 centímetros. Ele tinha um desvio padrão de 2,5 centímetros para cima ou para baixo. Então, a média ficou ali, 90% dos homens tinham entre 12 e 16, tá? Lembrando que aí ele pegou pacientes que tinham pênis de 4 até 26 centímetros. Foi uma variedade muito grande, mas bem representativa. Então, essa é a média. E a circunferência dele? Em média, a circunferência flácido é 2 centímetros menor do que a circunferência ereto. Circunferência ereto nesse estudo era de 12 centímetros, com desvio padrão de 2 para baixo ou para cima, então de 10 até 14. Então, a gente conclui que a circunferência flácido é de 8 até 12, que seria mais ou menos 2 centímetros a menos, tá? Só para a gente ter uma noção, a vagina da mulher tem um comprimento, em média, de 8 a 12 centímetros. Então, você precisa ter mais do que 12 centímetros para atingir a vagina inteira? Não. Isso quando a gente trata de um pênis ereto, né? Um micropênis, obviamente, não vai preencher a vagina inteira. A vagina tem uma circunferência, tem um diâmetro de 3 centímetros em média. Um diâmetro de 3 centímetros nos dá uma circunferência de mais ou menos 9 a 10 centímetros. Então, se você tem um pênis de 10 centímetros flácido, ele vai ter 12 centímetros ereto, ele vai preencher bem a vagina. A gente sabe que o prazer da mulher e do homem também se dá pela dilatação daquela região. Se sua parceira tem uma vagina com circunferência de 10 e você tem um pênis com circunferência de 10, que vai chegar a 12 na ereção, imagina também que a vagina também tem uma certa ereção. Ela, quando está lubrificada, ela dilata. E existem, aí não é muito bem estudado, que é mais difícil de ter esse estudo, mas parece que tem um aumento no canal vaginal de mais ou menos 1/3. Então, se ela vai estar com 10, ela vai para 13. Então, um pênis apropriado para preencher a vagina toda seria ali de mais ou menos 10 flácido e 12 a 13 ereto. Então, parâmetro de comparação só. Pênis menores do que isso, obviamente, não vão ter tanto contato e tanto efeito de pressão dentro da vagina. Então, por isso a gente faz os preenchedores, por isso a gente tem oferecido os procedimentos para tentar melhorar o tamanho, a circunferência do pênis, porque proporciona mais prazer. Um outro estudo, também um estudo britânico, você viu uma revista grande, que esse avaliou quase 15 mil pacientes em que o comprimento flácido médio era de 9 centímetros e o comprimento esticado era em média de 13 centímetros. Então, o comprimento esticado, lembrando, ele é proporcional ao comprimento ereto, enquanto o comprimento flácido aí é variável. Tem um paciente que ele é mais exposto, é o paciente shower, e tem um paciente que é mais embutido, varia muito. Mas o que a gente prefere avaliar é o comprimento esticado, tá? O comprimento flácido vai ser o quê? É aquele que quando o camarada tira a roupa, a mulher olha ele flácido. Às vezes isso é importante para a autoestima, mas vai ser importante funcionalmente? Provavelmente não. Então, o que vale mais é o comprimento esticado funcionalmente e o comprimento flácido é o visual, a estética. E esse estudo mostra um comprimento esticado de 13 e um comprimento ereto de 13, ou seja, bem proporcional. Quanto à circunferência, lembrando esse é um estudo grande, ele viu 9.400 pacientes quanto à circunferência. Circunferência é o que eu falei. Normalmente tem uma diferença de 2 centímetros entre ele flácido e ele ereto. Então, a circunferência média era de 9, que variava ali mais ou menos 1 de desvio padrão, para baixo e para cima, então de 8 a 10. E ereto de 11, né? 2 centímetros a mais, que variava 1 centímetro também, então de 10 a 12. Mesma regrinha lá, comparação, analogia que a gente fez com o canal vaginal. Um canal vaginal, ele varia entre 9 e 10 centímetros de circunferência, até 12, 13, quando ele aumenta ali na hora da lubrificação máxima da mulher na relação sexual. Então, é interessante que você tenha um pênis que preencha totalmente a vagina, tá? Para ter uma boa relação ou mais preenchida, vamos dizer. Pessoal, esses foram alguns conteúdos que eu queria trazer para você, algumas informações. É muito número, eu sei. Se você quer uma avaliação mais detalhada do seu caso, é importante vir num profissional que trate disso. Você vê o tanto de dados que eu te dei aqui em alguns minutos de vídeo, então não tem como a gente passar tudo, às vezes, por aqui. Então você tem que vir e fazer uma coisa personalizada para o seu caso. Lembrando que cada caso é um caso. Você, adolescente que está me assistindo, doutor, eu quero saber se meu pênis é normal, até quanto que vai, até quanto que chega. Marca uma consulta com um profissional que trate isso, que avalie a estética do pênis, não só
a parte funcional, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram aqui, curte aqui, manda isso pro seu amigo, manda isso pro seu colega da escola, manda isso para seus pais, seus familiares, divulgue essas informações. Muitas vezes a gente não tem informações de qualidade ou científicas embasadas como eu estou passando aqui, tá? Um grande abraço, até a próxima.